conhece, sou a professora Patrícia, aqui do IFGW, coordenadora do Física para Curiosos. Então, antes de começar, eu preciso avisar vocês que esse evento será gravado. Então, se você quiser fazer uma pergunta, o que você muito deve fazer uma pergunta no final, você está concordando em ceder a sua voz ou a sua imagem para a gravação, tá bom? Bom, dito isso, então, hoje tenho o prazer de apresentar o professor Pascoal. Obrigada pelo convite. O professor Pascoal é professor titular aqui do DEC, do IFGW. Ele fez toda a carreira dele de formação aqui no IFGW, graduação, mestrado, doutorado, trabalhou em um laboratório nos Alpes, nos Estados Unidos, e, enfim, ganhador de muitos prêmios de inovação recente e coordenador desse projeto incrível que ele vai contar para a gente hoje. Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem, e lembrem sempre que na última sexta do mês tem Física para Curiosos. Obrigada. Boa noite, obrigado pela presença, obrigado, Patrícia, pelo convite. Eu estava com a expectativa que na sua introdução você iria mencionar um pouquinho da minha área de pesquisa. Deixa eu ver. Não tem problema. Por quê? A minha área de pesquisa é física de estado sólido, supercondutividade, magnetismo. Não tem absolutamente nada a ver com física de partículas. Então, tem no mínimo um departamento inteiro mais qualificado do que eu para dar palestra sobre neutrinos. Mas não é sobre neutrinos que eu vou falar exclusivamente. Eu vou falar sobre o protagonismo que a nossa universidade conseguiu num dos experimentos mais importantes da atualidade. E isso se deve a vários elementos que eu gostaria de destacar nessa palestra. Então, é mais uma história de tudo que aconteceu. Vou tentar dar crédito a todas as pessoas que merecem, porque isso é realmente bastante importante pelo nível de protagonismo que essa universidade atingiu nesse experimento. E isso se deve a uma sequência de eventos de muitas pessoas importantes que apareceram e, de fato, pode trazer imenso benefício para o país, não só para a academia, mas também para a indústria brasileira. Transferência de tecnologia, geração de emprego. Então, é essa história que eu quero contar para vocês. Tentar descrever para vocês tudo, como começou, quais foram os avanços científicos que a gente conseguiu e como isso permitiu que o Brasil tivesse o protagonismo que vai ter. Isso, de fato, vai ser muito importante, não tenho dúvida, por várias décadas. Não só do ponto de vista de ciência, mas do ponto de vista de transferência de tecnologia e desenvolvimento regional no Brasil. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho do experimento, né, em específico. Então, como eu disse, é um dos experimentos mais importantes da atualidade, pelas suas dimensões, pelo que ele propõe, né, pelo financiamento que ele tem e quão ambicioso ele é. Né? Então, é um experimento para estudar física de neutrinos. Né? Então, neutrinos são partículas elementares, sem carga, com pequena massa muito, muito pequena. Quando eu estudei, não tinha massa. Né? Depois que as oscilações foram descobertas e hoje nós sabemos que tem massa. Então, por essas propriedades, eles, e por outro lado, são extremamente abundantes. Então, eles são extremamente difíceis de serem detectados e por trás da sua natureza trazem mistérios que valem muito a pena entender por questões fundamentais, tanto de física de partículas quanto da origem do universo. Então, para isso, é necessário pensar em larga escala. É necessário construir equipamentos gigantescos que permitam essa detecção. Então, para vocês terem uma ideia, esse experimento tem particularidades únicas, em vários sentidos. Primeiro, o feixe de neutrino. Daí já não está funcionando. Tem um outro feixe? O feixe de neutrinos que vai ser gerado no laboratório do Fermilab nos Estados Unidos, no estado de Illinois, será o mais intenso em intensidade de produção de neutrinos já produzido pelo homem. Então, ele está em construção, ele ainda não existe, mas vai ser o mais intenso já produzido. Então, a tecnologia do acelerador
que vai gerar os prótons, que vão atingir os alvos, que vão gerar os neutrinos, já tem toda uma tecnologia diferenciada. Aí, além disso, então, perto do detector, perto do sistema de geração de neutrinos, nós temos o primeiro detector. Né? Então, ali, eles estão gerando os neutrinos em alta intensidade, gerados próximos ao alvo. Depois, os neutrinos irão se deslocar 1.300 quilômetros. Então, essa é uma distância de propagação que é uma das maiores já aplicadas no experimento nessa categoria. Então, essa distância permite que as propriedades do neutrino variem enquanto eles se deslocam. Apesar da interação deles com a matéria ser mínima, há uma pequena interação, e essa interação é a expectativa de detecção que existe no detetor longínquo. Lá no detetor longínquo, que está 1.600 metros no subsolo, para blindar com as contribuições atmosféricas e outras partículas, nós teremos detectores baseados em argônio líquido, no futuro 4, inicialmente 2, que podem ser 4, e cada um deles é uma piscina gigantesca de argônio líquido, de 17.000 toneladas de argônio líquido. Então, é algo completamente gigantesco e massivo, completamente único até hoje, em termos de detecção por argônio líquido. Então, esse experimento ele recebe o nome de Deep Underground Nuclear Experiment, né? Então, experimento no subsolo profundo, justamente pelo fato de os detectores estarem em 1.600 metros no subsolo. E é uma quantidade absurda de argônio líquido, e nós vamos entrar num aspecto bastante importante do experimento que tem a ver com o que eu trabalho, que é a pureza que esse argônio tem que ter. Tá? Então, a primeira mensagem que eu gostaria que vocês guardassem é um experimento extremamente gigante em termos de volume de argônio líquido necessário. Esse argônio tem que ser muito puro, e são 4 tanques de 17.000 toneladas que estão a 1.600 metros do subsolo. Então, essas são as primeiras mensagens que eu gostaria que vocês guardassem. Muito bem. Então, vamos lá. Para vocês terem uma ideia dessas dimensões, olhando no mapa dos Estados Unidos, então dá para ver que é um experimento que, de fato, envolve praticamente 4 estados americanos, né? Saindo lá do estado de Illinois e chegando no estado da Dakota do Sul. Então, os neutrinos são produzidos lá no estado de Illinois e são medidos no estado da Dakota do Sul. Tá? Então, ali dá a dimensão desses 1.600 quilômetros. O tamanho da colaboração. É uma colaboração internacional, a primeira dessa magnitude situada nos Estados Unidos, em solo americano. Né? Para vocês terem uma ideia, então, nós somos da ordem de 1.400 colaboradores, a maioria fora dos Estados Unidos, 53% não são americanos, mais de 200 instituições e 37 países diferentes. Então, é um experimento realmente internacional, que a comunidade científica internacional se une em busca de um objetivo comum, em busca de entender a natureza dos neutrinos. Lembrando novamente para vocês, o que tem de tão especial? Primeiro, o acelerador vai gerar o feixe de neutrinos mais intenso que já foi produzido. Tem um detetor próximo que vai estudar esses neutrinos logo após eles serem gerados. E os criostatos a 1.600 metros. Então, aqui eu tenho uma foto da caverna, ainda em construção, depois eu vou mostrar uma foto depois que ela já tinha terminado, para vocês terem noção da dimensão. Então, de novo, o feixe mais intenso, 1.600 metros no subsolo, 17.000 toneladas de argônio líquido por detetor. Vamos falar um pouco, então, dessas 70.000 toneladas de argônio líquido. Como eu disse, o argônio líquido tem que ser extremamente puro. Por que ele tem que ser extremamente puro? Vamos lembrar que o argônio líquido é o alvo do neutrino. Então, existe uma possibilidade do neutrino interagir com o seu alvo. Quando ele interage, ele vai produzir 2 coisas, de maneira indireta, que serão medidas: luz e partículas carregadas.
Essas partículas carregadas, elas são aceleradas dentro do detetor pelas grades, com altos campos elétricos. Se no caminho desse elétron, essa partícula carregada, ela colide com um átomo de oxigênio, por exemplo, isso compromete aquela detecção, isso compromete aquele estudo, é uma interferência naquele traço. Então, a pureza é extremamente importante. Então, a pureza necessária, ó, menor que 100 partes por milhão, corresponde a ter uma piscina olímpica de argônio, né, com 50 por 25 por 2 metros. Se eu tiver 500 gotas de oxigênio, ou seja, 25 mililitros de oxigênio na piscina olímpica de argônio, o experimento vai ser comprometido. Então, isso não existe comercialmente. Eu não posso ir lá na White Martins comprar. Ou seja, o argônio tem que ser purificado. Nossa, preciso pedir royalties para o White Martins. Corta fora o White Martins. Ou na Products, ou na Liquid, ou na IBG. Eu vou comprar em qualquer uma dessas companhias, eu não vou encontrar. Certo? Então, isso precisa ser purificado no experimento. Então, eu preciso de um sistema de purificação no próprio experimento, sendo que nós estamos falando de 70 mil toneladas. É o tamanho desse desafio. Então, de maneira geral, olha o que vai acontecer. Então, durante todo o funcionamento desse experimento, nós vamos ter o fornecimento dos líquidos criogênicos através de caminhões, né, comerciais, empresas comerciais. Há também toda uma criogenia de nitrogênio, que é menos importante aqui para a gente, né, só para ajudar a esfriar os componentes. Então, o argônio vem em tanque, ele é vaporizado e enviado para a caverna em forma de gás. Aí, ele passa primeiro por filtro na forma gasosa, depois vai para o condensador, para o sistema de condensador, onde ele é condensado em líquido, passa pelo sistema de filtragem na forma de líquido e vai para o criostato. Aí é bombeado de volta e fica circulando pelos filtros até atingir a pureza necessária no criostato. Isso em 1.600 metros no subsolo. Toda essa infraestrutura está lá no subsolo. Tudo fácil de fazer. Né? Além disso, com o tempo, você tem que regenerar esse material filtrante. Por quê? Porque ele vai contaminando, ele para de purificar. Então, lá tem o sistema de regeneração. Então, as válvulas são fechadas, não para a circulação, e aqueço os filtros, que estão os materiais filtrantes, uma certa temperatura, eles são bombeados, então são regenerados e a circulação pode recomeçar. Além disso, pensem comigo, né? Eu tenho um tanque de 17 mil toneladas de argônio líquido. Estou realizando experimento. De repente, tem um vazamento. Eu tenho até dor na coluna quando eu penso nisso. Imagina, tem um vazamento. Olha o desespero, né? Eu tenho um tanque de 17 mil toneladas. Vamos parar o experimento? Então, o experimento tem que estar preparado para reagir a uma situação dessa. Então, tudo bem que isso vai ser minimizado, né? Mas ele tem que estar preparado para que se ocorrer um vazamento, que isso possa ser verificado, mesmo em pequena escala. Quais são os contaminantes que estão no argônio líquido normalmente? O que vocês acham? O que tem no argônio? Oxigênio. Oxigênio. O que mais? Nitrogênio. Nitrogênio. O que mais? Tudo que tem no ar, né? Água. Ótimo. Esses três atrapalham o experimento, cada um no seu grau. A água é terrível, mas muito fácil de purificar, de limpar. Oxigênio é terrível, não tão fácil. Mas os métodos empregados até então, nos experimentos anteriores similares, conseguiam capturar oxigênio. E nitrogênio? Antes do nosso trabalho, não se purificava nitrogênio. Simplesmente não se conhecia o método de purificar.
Então, esse é outro elemento que eu quero que vocês guardem, dessa história toda. Tá? Muito bem. Quanto custa tudo isso? O duro, o experimento inteiro, custa 3 bilhões de dólares. Quem está pagando a maior parte disso? O Departamento de Energia dos Estados Unidos. Por enquanto, né? Não corta isso também, por favor. Governo do Departamento de Energia dos Estados Unidos, certo? 3 bilhões de dólares. Bom, vamos pensar em experimentos dessa magnitude? Estação Espacial Internacional. 150 bilhões de dólares já investiram. Vamos olhar para as bandeirinhas? São todos os países que investiram de forma significativa na Estação Internacional Espacial. Bandeira do Brasil está aí? Vamos falar do reator ITER. Né? Reator Nuclear Internacional. Está lá na França. 18 bilhões. Índia, Japão, Coreia, Rússia, Estados Unidos e China. O Brasil está aí? Não. Vamos falar do CERN. Quando foi construído? 5 bilhões. O Brasil está no CERN agora? Tá. Quanto tempo demorou, Patrícia? 10 anos. 10 anos. Então, quando construíram o NHC, o Brasil estava? Quando eles foram fazer a criogenia, que deu problema no hélio lá, o Brasil estava? Estava lá, né? Não, na criogenia. Quanto tempo ficou parado por causa da criogenia? Você lembra? 2 anos. Uns 2 anos, né? Então, mas hoje em dia o Brasil está, mas não esteve nessa fase que nós estamos falando do infelizmente. E o NIF é um outro reator de fusão induzida a laser, está lá na Califórnia. Aqui só tem Estados Unidos, não tem mais ninguém. Né? No começo o Brasil não estava no CERN também. Então, esses são experimentos da mesma magnitude e o Brasil não teve a chance de ser protagonismo como tem nesse caso. Isso eu vou mostrar para vocês. Esse é o objetivo final da palestra. Bom, como que isso começou e o que eu tenho a ver com isso? Né? Porque, infelizmente a Patrícia não falou, mas o físico de matéria condensada, trabalho com supercondutividade e magnetismo, como que eu cheguei aqui? Né? Então, quero voltar com vocês para 29 de abril de 2019. Certo? Que eu recebo um telefonema, aí vamos começar a falar de uma pessoa fundamental nessa história toda. Recebo o telefonema de quem? Professor Carlos Brito Cruz, diretor científico da FAPESP. Recebo o telefonema dele dizendo que Pascoal, nós vamos receber uma visita do diretor do Fermilab e do pessoal da equipe do Departamento de Energia dos Estados Unidos, aqui na FAPESP, buscando parcerias para problemas de criogenia. Eu sei que você foi coordenador da criogenia da FGW por 15 anos. Verdade, professor, eu fui. Vem aqui. Vem aqui e vem escutar o que você dizer. Do que se trata, professor? É do DUN de neutrinos. Eu pego o telefone e ligo para o Héctor. Professor Héctor Secreto. Preciso de alguém que me acompanhe, que realmente tenha destaque nessa área e que conheça o assunto. O professor Héctor gentilmente foi comigo nessa reunião. Então, nessa reunião, eles apresentaram o problema que eles estavam expondo e buscando parceiros. Qual que é o problema? Purificar o argônio líquido. Nós purificamos de tal forma. Isso que nós conhecemos até o momento. O que vocês acham disso? O senhor Héctor lembra, ele estava na mesa, várias universidades, várias companhias,
E o problema foi exposto e eles pediram para a gente nos apresentar e falar sobre a gente, o que faria, como que a gente poderia explorar a situação. Isso foi, cada um de nós foi apresentando primeiro as capacidades, as possibilidades, e segundo, o que a gente poderia fazer, quais são as ideias que a gente poderia ter a respeito. Como se fosse uma seleção, uma mesa redonda, uma dinâmica de grupo, de empresa. Né? Muito bem, nós saímos dessa reunião. No final da reunião, o diretor do Fermilab e o professor Brito, ó, todo mundo pode sair, fica o Pascoal, o Héctor e o pessoal da empresa Caer. Uma empresa que estava participando lá. Vocês estariam dispostos a tentar fazer algo nessa área? Então, nós fomos aparentemente selecionados. Então, vocês estão dispostos a fazer algo nessa área? Olha para o Héctor, olha para mim, olha para o Brito está falando, o que eu vou falar? Sim, né? Vou responder outra coisa, né? Então, lá. Bem, vamos sentar. E a partir daí, nós começamos, então, a ver, de fato, como que a gente poderia ajudar. E para fazer isso, por que eu quero contar tudo isso? Porque parece fácil, né? Mas não é. É bem complicado, né? Por quê? Porque cada um desses passos tem passos institucionais que você tem que seguir, tem acordos que você tem que fazer, porque tudo isso é bastante complicado e tem que seguir regras específicas e bastante sérias. Então, a primeira coisa que a gente fez foi convencer o Fermilab a elaborar um acordo de cooperação no qual eles transfeririam para a universidade as necessidades e os requisitos da purificação. Percebe que já é uma transferência de tecnologia? Então, começa aí. Isso se chama ICRADA. Isso é um pedaço, é um documento de convênio no qual o Fermilab diz: eu vou te perguntar coisas, né, que você precisa fazer. Ou seja, eu vou te passar os requisitos do que você precisa fazer. Então, isso aconteceu, sendo que existia uma companhia, uma empresa participando. E o Fermilab não pode falar com uma empresa. O Fermilab pode falar com a Unicamp. Quem fala com a empresa, somos nós. Então, é uma engenharia um pouquinho complicada, né? Precisa fazer de maneira bem feita. Então, vai indo reunião, essas datas que eu estou colocando ali são reuniões, né? Então, tá bem, nós estamos falando de abril, e depois 2 reuniões em maio, depois nós fomos para junho de 2019, e depois lá para setembro de 2019, de fato, a gente submeteu uma proposta primeiro do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Foi aprovado. Depois, nós fizemos uma visita para entender melhor como que eles purificavam e depois tivemos, em 2020, o acordo assinado em Brasília. Antes da pandemia. Oi? Antes da pandemia. Bem antes da pandemia, né? Parou aqui? Aí, isso, desculpa que está em inglês, mas eu só quero chamar a atenção no seguinte. Esses eram os objetivos, né, que a gente definiu nessa conversa. E lá no objetivo, olha o que estava escrito. New materials and different particle sizes. Ou seja, a pergunta que me motivou, que me fez participar disso, que me fez ter contribuições importantes, é o fato de que eu sou um físico de materiais. E a pergunta é, os materiais que estavam sendo usados são os melhores? Eu olhei e falei, não são. Né? Eu consigo me ver pensando em materiais melhores, sem grandes dificuldades. Então, isso foi o que me tocou naquele momento. Eu sei, consigo contribuir nessa parte. Né? Então, vamos lá. Vamos começar a chegar um pouco... Vamos chegando nessa parte. Então, vamos lá. Aqui, para fazer um pouquinho de publicidade, né? Assinatura
do acordo em Brasília. E, exatamente como a Patrícia falou, começou a pandemia. Então, durante a pandemia, nós tivemos que escrever um projeto para a FAPESP, agora formal, né, com todas as propostas. Tivemos que fazer um convênio da universidade com a empresa, para poder interagir com a empresa de maneira segura. E começamos, de fato, a trabalhar dia 25 de maio de 2020. É a primeira fase do projeto FAPESP. Olha a estrutura que complicadinha, né? Então, o Fermilab só falava com a Unicamp através desse documento, esse acordo de cooperação com o chamado ICRADA. A FAPESP financiava a Unicamp e a empresa de forma independente, então a gente tinha que ter um gerente de projetos que conferia os entregáveis, tanto da Unicamp quanto da empresa, e a gente tinha que ter um convênio com o Camp para poder interagir com a empresa de maneira segura. Bastante complicadinho. Aí, precisava de ajuda, né? Bom, precisamos montar uma equipe. E quem que entende de purificação de argônio no Brasil em profundidade? Só o Héctor entendia. Mas ele sozinho não ia conseguir. Precisava de muito mais gente, né? Então, como que nós fizemos? Eu era coordenador. Primeiro, fui atrás de um professor da USP, porque eu sabia que entendia tudo de criogenia. Professor Ney de Oliveira. Interagia com a empresa e precisei chamar 2 colegas que já tinham trabalhado na criogenia, Tiago Alegre e Cris, o Héctor e a Ana. Então, essa foi a primeira equipe que nós montamos. Dividimos em 4 grupos. Então, o Tiago ia cuidar da parte de fluidodinâmica, interagindo com o pessoal da engenharia química. A Cris ia cuidar, junto comigo, da produção dos materiais. Ela foi minha aluna e também entendia bastante de síntese de materiais. O Héctor, com a experiência prévia que ele tinha, iria inicialmente cuidar do design do criostato, que a gente ia precisar para fazer os testes. Como é que eu vou testar que a milha purifica mesmo? Preciso purificar o argônio, de fato, né? Demonstrar que ela funciona. E a Ana ia cuidar da parte de como que eu meço a pureza, né? Os métodos de medição da pureza. Então, os monitores de pureza e toda a eletrônica associada a essas medidas. E as ideias e materiais, de onde elas vieram? Como eu falei, o Fermilab começou a passar informações para a gente como as coisas eram feitas. Como é que eles purificam, né, nos experimentos vigentes, né, anteriores, como é que eles purificavam o oxigênio? Através desse material de sorvete comercial, que é basicamente alumina e óxido de cobre disperso na alumina. Então, não parece uma coisa difícil, né? Óxido de cobre e na alumina. Então, e isso para retirar oxigênio e uma peneira molecular. Agora tá? Obrigado, viu? E o laser? O laser no meio. Tá, perfeito, obrigado. Então, o material de óxido de cobre disperso em alumínio para purificar oxigênio e uma peneira molecular comercial para capturar água. Como eu disse, não se capturava nitrogênio. Tá? Primeira coisa que eu imaginei. Bom, a minha vida inteira eu trabalhei com metais, com supercondutores, materiais magnéticos, que normalmente eu estava preocupado em eliminar oxigênio, porque eles oxidam muito. Bom, se eles oxidam, eles capturam oxigênio. Então, a primeira coisa que me ocorreu, que foi uma das coisas que eu falei, é falar, eu vou tentar colocar sério. Porque sério oxida muito mais do que cobre. Né? Então, eu falei, eu vou tentar dopar um pouquinho com sério. Apesar de ser caro, se eu colocar uma quantidade razoável, né, ele vai capturar oxigênio e uma eficiência
talvez, era a minha impressão, maior do que o pó. E a zeolita? A zeolita, a peneira molecular e zeolita é a mesma coisa, né? Tipicamente, a zeolita, ela captura porque ela tem muita área superficial. É simplesmente absorção, né? Então, será que eu não consigo, se eu procurar novas rotas de zeolita para capturar nitrogênio? Essa é a primeira ideia. Será que eu, do mesmo jeito que a zeolita captura água, eu não consigo encontrar uma zeolita que capture nitrogênio de maneira eficiente? Não vejo por que não. Deveria ser possível também, né? E uma ideia que imediatamente a gente pensou foi fazer substituições, ou seja, pegar a zeolita comercial e ficar trocando os íons que eu estou colocando lá, experimentando os íons diferentes como dopantes. Bom, primeiro, como é que se captura oxigênio? É a coisa mais simples do mundo, né? Você oxida com cobre. Não tem coisa mais simples do que essa, né? E, às vezes, você também usa monóxido de carbono e libera CO2 com influxo de hidrogênio, também captura oxigênio, né? Mas essa operação, que é chamada de ProxGo, normalmente ela traz riscos associados ao monóxido de carbono. Então, eu imaginei, bom, vamos usar a oxidação de cobre e eu vou explorar aquela história do célio. Foram as primeiras ideias que nós tivemos. Aí, quando eu comecei a fazer isso, comecei os primeiros testes, obviamente que você vai na literatura e pesquisa a respeito. E quando eu fiz isso, eu tive a felicidade de encontrar pessoas brilhantes e com vontade de trabalhar, que eram brasileiros. Não só eram brasileiros, como estavam aqui pertinho. Estavam na UFSCar. Então, ao explorar essa possibilidade de pesquisa com o Célio, eu vi que eu não tinha sido o primeiro a ter pensado nisso, apesar de eles não terem pensado nisso para purificar argônio, eles estavam estudando isso, né, para a captura de oxigênio, gás mesmo, para estudos de captura de emissão, com outro objetivo, tratamento de CO2, né? Estavam com outro objetivo, mas eles tinham testado, eles tinham visto que, de fato, colocar sério numa matriz que tinha cobre, tinha melhorado a captura de oxigênio. Falei, beleza, não estou tão louco. Então, vou atrás dessas pessoas. E o nitrogênio, né? O professor Ettore, como eu disse, eu tenho que dar crédito para as pessoas que merecem o tempo inteiro, foi um dos que disse, é importante capturar nitrogênio. Vocês precisam ir atrás disso. Aproveitem essa oportunidade. E o nitrogênio é um simples parador da lucidilação de argônio. E não existe tecnologia para isso. Então a gente se debruçou nisso. Se debruçou. E de onde veio a ideia? Vamos olhar o nitrogênio. Nitrogênio e argônio são as propriedades, né? Então, ponto de ebulição, diâmetro cinético, polarizabilidade, dipolo, momento de dipolo, momento de quadrupolo. Então, o momento de dipolo é zero, mas o momento de quadrupolo não. Significa que o núcleo... Eu vou ter que explicar o que é? Claro, né? Então, vamos lá. Tem uma outra atrás de você. Não, vamos olhar para o núcleo. Vamos olhar para o núcleo do nitrogênio e do argônio. Tá? O núcleo do argônio, a carga, está distribuída da maneira mais simétrica que você possa imaginar. Tá? Não tem nenhuma distorçãozinha assim, na distribuição de carga. Tá? Certo? Já isso faz com que o dipolo seja zero, dipolo elétrico, nós estamos falando das cargas elétricas, e isso faz com que o momento com o dipolo também seja nulo, ou seja, é totalmente simétrica a distribuição de carga. Mas quando o núcleo está meio tortinho, começa a estar deformado, você pode ter um pouquinho mais de carga de um lado, positiva, e um pouquinho mais de carga negativa do outro. Se isso configura dois polos, mais e menos, isso é um dipolo. Se isso configura uma distribuição que eu tenho 4 polos, isso é um quadrupolo.
Há situações, você faz uma expansão de termos, né? Há situações em que a primeira expansão dipolar é nula, mas a quadrupolar não é. Esse é o caso do nitrogênio. Então, ele tem momento de quadrupolo com nulo, apesar de ter momento de dipolo nulo. Bom, mas para que eu estou falando tudo isso? O que tem de interessante aí? Tem que, quando o momento do quadrupolo é nulo, significa que se eu colocar um gradiente de campo elétrico, que é uma variação de campo elétrico ao longo de uma distância, o que vai acontecer? Aparece uma força. Se aparece uma força, significa que há uma possibilidade de captura elétrica no sítio pelo momento do quadrupolo do nitrogênio, coisa que não acontece no argônio. Então, o que ocorreu para a gente nesse instante? Falou, bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um gradiente de campo elétrico interno no material. Como é que eu faço isso? Eu preciso dopar com cargas diferentes. Eu preciso colocar um cátion ali que tem uma carga bastante diferente do hospedeiro. Aí nós começamos a pensar nisso. Bom, essa é a estrutura de uma zeolita. São essas estruturas, né? Que permitem, que tem bastante espaço, né? Que permitem que o meu absorvente ocupe esses espaços dentro das gaiolas. Né? São essas estruturas de gaiolas que o meu absorvente consegue entrar. Tem bastante espaço, né? Tem bastante área. Eu tenho uma estrutura como essa, que parece um cubinho, mas eu tenho estruturas um pouquinho diferenciadas, como essa aqui, mas todas elas têm esse elemento de ter essas gaiolas em comum. Então, a gente foi pesquisando essas estruturas com gaiolas, com aquela ideia de ter distribuição de campo elétrico, ter variação de campo elétrico, gradiente de campo elétrico. Então, a gente foi estudando isso e o que a gente percebeu? Quais eram as zeolitas disponíveis, né? Bom, as zeolitas tradicionais usavam cátions bivalentes. Cálcio, né? Usavam cátions bivalentes. Mas eu queria criar um gradiente de campo elétrico mais intenso. Então, eu falei, não, nós precisamos de cátions monovalentes. Lítio, potássio, sódio. Parece simples, né? O raciocínio. Mas é aí que está o design de materiais. Então tá, eu vou... O monovalente o quê? Vai doar um só. Isso, ele é mais, um mais. Sobrando na valente. Exatamente. Ele vai jogar. Isso, mas por quê? Porque os átomos todos, normalmente, eles eram 2 menos. E eu queria colocar um átomo que ia criar um gradiente de campo elétrico maior. Então, você substitui o 2 menos por um 1 mais. E aí você cria localmente um gradiente de campo elétrico maior. Essa foi a sacada, vamos dizer assim. Bom, e aí fazendo isso, nós começamos a então procurar possibilidades e chegamos à conclusão que o lítio... vamos usar o lítio. Por que o lítio? Agora, entre esses, por que o lítio? Porque ele é pequeno. Né? Ele é o menor deles. Então, por quê? Você quer deixar espaço dentro do seu solo. Então, isso é uma engenharia de materiais, baseada no tamanho do íon e na carga que ele tem. E no caso, isso para o nitrogênio. E no caso do cobre, o que a gente pensou? Bom, o que é esse material da BASF? Esse material da BASF, ele é simplesmente alumínio e óxido de cobre, certo? Bom, não tem nada de especial aí. Basta eu ter cobre disperso, né? Espaço para entrar o oxigênio, que vai dar certo. Então, nós vamos pesquisar materiais similares, baseados em estrutura de camadas que, em vez de ter só alumina, óxido de alumínio, tinha também óxido de magnésio. Por que nós fizemos isso? Simplesmente para ter mais de uma camada e ter mais espaço para o oxigênio entrar. E
Tentamos imitar a presença, isso aqui também não está funcionando. Tentamos imitar a presença de quantidade ativa de cobre igual a da Damasco, igual do material do Fermilab. Então, repetindo, escolhemos materiais que possuíam alumina e óxido de alumínio e óxido de magnésio para aumentar a distância interplanar e escolhemos a mesma quantidade de cobre de concentração do material do Fermilab, ou seja, mudamos a estrutura. Vamos tentar encontrar uma estrutura que, ao intercalar com magnésio, eu vou conseguir pôr mais oxigênio lá. De novo, é um chute de engenharia de materiais. É isso. Sabotagem. Pronto. Não falei nada. Bom, então a gente começou, de fato, a estudar esses materiais, né? Propusemos esse material como substituto ao material de captura de oxigênio e também o material dopado com sério, ou seja, esse mesmo material a gente colocava um pouquinho de óxido de sério. Tá? E para estudar esses materiais, a gente precisava, primeiro, estudar em pequenas amostragens e depois mostrar que eles purificavam argônio de maneira objetiva, ou seja, ter o criostato de purificação de argônio. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa que se faz, né? Essa é uma curva de absorção em função da pressão. Né? Então, esse experimento é um experimento bem simples que você, no equipamento comercial, que você faz vácuo, onde está o seu absorvente, coloca gás e espera entrar em equilíbrio para que o gás seja absorvido. Então, a pressão cai, você pega um ponto. Coloca mais um pouquinho, espera o equilíbrio e vai pegando esses pontos. Então, aqui eu estou usando, olha, fazendo a absorção de argônio e de nitrogênio usando a peneira molecular 4A. Por que eu estou mostrando esse dado? Vocês estão vendo que é zero o tempo inteiro. Ela não absorve nada. Ou seja, o material que o Fermilab utilizava para capturar água não captura nitrogênio nem argônio. Então, fizemos isso com uma prova de conceito negativo, ou seja, de fato, o que vocês usam não serve para capturar nem argônio, nem nitrogênio. Aí, as ideias que a gente teve. A lítio-fol, que é uma peneira molecular comercial, ou seja, o material existia, só que ninguém tinha testado para isso. Nós fomos testar por aqueles argumentos todos que eu dei. Né? E uma outra de cálcio, que tem tamanho maior, mas não tem diferença de gradiente de carga, porque ela também é 2. Né? Mas, aí nós fizemos a mesma curva de absorção. Está vendo que há absorção, o valor não é zero. Essa curva, há um material absorvido. Só que a lítio-fol, esses pontinhos verdes e vermelhos, estão acima do material da 5A, do material de cálcio. Então, ela tem capacidade de absorver nitrogênio maior do que a do cálcio, do que a outra. Só que tem um problema aqui, né, que eu quero que vocês entendam. Nesse experimento, o que nós estamos fazendo? Nesse experimento, nós estamos jogando 100% de nitrogênio, gás, e medindo o quanto está sendo absorvido. É assim que vai ser o experimento? É assim que vai ser a realidade? Não. Porque ela está dissolvida no líquido. Isso é um experimento completamente diferente. Mas é assim que começa. Né? Se não funciona aqui, para, porque não vai funcionar em lugar nenhum. Né? Então, esse foi o primeiro passo. O outro passo é o que está embaixo. Ó. Esse material é o material que a gente desenvolveu. Comparando as barrinhas, é o quanto de oxigênio foi capturado, ou seja, a porcentagem de óxido de cobre foi produzida. Então, se eu olho essas barrinhas, ó, todas essas barrinhas, do nosso material, são superior à barrinha azul, que é o material do Fermilab, o material que eles usam como referência. Todas as barrinhas. Nós tivemos 100% do sucesso. Né? Tudo que a gente propôs foi melhor do que eles usam. E, tá vendo aqui o sério, ó? Eu estou colocando sério. As de sério
ficaram superiores a 107. Também estava certo o nosso primeiro chute inicial. Só que é pouquinho. Aí, será que compensa? Porque o sério é muito mais caro do que o cobre. Então, essa é uma pergunta que está no ar ainda. Mas elas ficaram superiores, né? Também, todas elas. Mas, de novo, isso é um experimento de captura de gás oxigênio. Não é captura de oxigênio no argônio. Certo? Mas o nosso primeiro chute inicial funcionou. Nas duas coisas, tanto para capturar nitrogênio quanto para capturar oxigênio. Bom, aí começa toda a parte de física de materiais. Então, aqui é um exemplozinho de 167 gramas do material dentro do quartzo, que vai para o forno, ele é ativado. Tá vendo? Quando ele é ativado, ele fica vermelhinho, assim. Aqui é assim, está ativado, aqui é ativado. O que significa estar ativado? O cobre fica metálico. Né? Está ativado, o cobre aqui está metálico. Então, ele é altamente reativo. Né? Então, se eu exponho esse material ao ar, ele oxida rapidamente, ele captura o oxigênio. Né? Então, como que eu faço isso? Eu faço isso reduzindo, né? O cobre de 2+ para 0. Né? Eu faço isso passando fluxo de hidrogênio em argônio, o hidrogênio captura o oxigênio e reduz o cobre para cobre metálico. Bom, mas lembra que eu falei? Uma coisa é capturar 100% de oxigênio, 100% de nitrogênio. E isso diluído no argônio? Alguns ppm no argônio. Como é que eu faço? Aí entrou o papel da equipe de simulação fluidodinâmica, professor Dirceu Nordler, diretor da Faculdade de Engenharia Química. Fantástico o projeto, Dirceu. Ele fez todas as simulações, e as simulações que ele fez, que nos encorajou muito, uma das simulações que ele fez, é essa que está aqui, que eu quero destacar. O que são essas curvas aqui? Essas curvas são a quantidade de nitrogênio absorvido em função do tempo. Essa curva preta que eu estou mostrando para vocês é a curva da lithium-pon. Em todos os casos, começando com uma certa contaminação de nitrogênio na circulação do argônio por aquela mídia. O que acontece? Ele demonstrou nas simulações dele que, fazendo a análise das curvas de absorção de forma independente do nitrogênio e do oxigênio, do argônio e do nitrogênio, que ao longo do tempo, pelo fato do argônio, do nitrogênio ter momento quadrupolar e o argônio não ter, a interação do site é sempre mais forte que o nitrogênio. Então, apesar de que o argônio é mais concentrado, tem mais átomos de argônio do que o nitrogênio, inicialmente os sítios são ocupados pelos átomos do argônio, mas ao longo do tempo o nitrogênio que está ali perto, ele vai e entra no lugar. Então, ao longo do tempo, mesmo sendo competitivo, o nitrogênio é sempre favorável a entrar no sítio. Era uma coisa que antes dele simular, eu tinha minhas dúvidas se seria assim. Mas eu tenho 99,9% de argônio e um pouquinho de nitrogênio, o argônio vai ocupar todos os sítios, não vai funcionar. Aí ele simulou e falou, não, funciona porque o potencial de tração do nitrogênio é maior. Aí comecei a ficar mais otimista. Né? E aí, bom, como é que demonstra? Tem que construir. Existe o criostato? Não, você tem que fazer. Né? Então aqui são fotos da gente construindo o criostato, né? Cujo nome é PULARC, né? É o criostato de purificação de argônio líquido, está lá instalado no laboratório de vácuo. E aqui são fotos do desenho, da construção do PULARC. Né? Então aqui, já ele montadinho, aqui é um desenho de como ele é. Né? Então ele tem um banho de argônio externo, só para esfriar. Né? Então você compra o argônio não puro e joga ele lá para esfriar. E ele tem um vaso interno onde fica o argônio supostamente a ser purificado. Então você compra o argônio mais puro que você consegue e coloca lá.
coloca aqui nesse vaso e começa a bombear esse argônio pelos filtros. Aqui eu tenho o desenho de 2 filtros, né? Então o argônio sai, passa pelo filtro e volta. Lembra que isso é um tamanho pequenininho? Exatamente o que vai acontecer lá na caverna. Certo? Igualzinho. Só que 90 litros de argônio. 90 litros de argônio, não 17 mil toneladas cada detentor. Né? Aí, vocês olharam esse videozinho? Tem que clicar nele. Deixa eu dar um entro. Não sei, tem que clicar em cima da nada. Esse videozinho é o videozinho da primeira transferência de argônio que nós fizemos no criostato depois de instalado, né? Então, isso foi 18 de junho de 2022. A gente abriu só para testar a bomba de circulação, então dá para ver o argônio sendo bombeado pela bomba submersa do Pular. 4 litros por minuto de circulação de argônio. Obrigado. Bom, aí, como é que a gente faz a detecção da pureza? É o trabalho da ANA, né? Todos os monitores de pureza, né? Para fazer a detecção da contaminação de oxigênio. E no caso da detecção de nitrogênio, nós usamos uma PMT. Né? Então, a gente faz uma medida ótica da concentração de oxigênio, de nitrogênio, desculpa. Que foi uma PMT que foi trazida numa novela mexicana também, com a ajuda do Héctor e da Ana, do Gran Sasso. Certo? Tá certo, né? Do Gran Sasso, uma aluna minha que estava na Alemanha foi buscar e acabou conseguindo trazer a PMT e fomos realizar os experimentos usando a PMT. E esses são os resultados do experimento que deu o prêmio que a Patrícia mencionou. Né? Por quê? Esse é o experimento real agora. Esse é o experimento purificando o nitrogênio do argônio líquido. Né? Olha aqui, ó, isso é concentração de nitrogênio em ppm em função do tempo. Medidos no criostato aqui, no Instituto. Né? Então, a gente contaminava de propósito, ou seja, compra o argônio mais puro que tem, contamina de propósito, joga o nitrogênio lá dentro. E começa a medir opticamente, não precisa entrar em detalhe, a concentração do nitrogênio. Então, olha os pontos azuis e os pontos verdes. Claramente, a concentração de nitrogênio começa a cair em função do tempo. Numa medida, na outra medida. E para que serve essa medida que está aqui? É a contraprova. Aí eu pego, troco o material que está no filtro, coloco o material que o Fermilab usa, que é a 4A, e não captura nada. Fica constante a concentração. Então, de fato, a gente demonstrou pela primeira vez que existia um material que capturava nitrogênio no argônio líquido. Tá? Então, isso, né, gerou uma publicação, uma apresentação na conferência, patentes, né, que a gente licenciou, patentes que a gente fez e que o Fermilab licenciou, e o Prêmio Nacional de Inovação, porque foi um método inovador de purificação de argônio líquido que não era conhecido antes. Né? E envolveu uma parceria bastante complicada entre uma universidade e uma empresa. Então, o Conselho Nacional da Indústria e o SEBRAE reconheceram esse desenvolvimento e nós ganhamos, a equipe toda, o Prêmio Nacional de Inovação, em 2023. Bom, isso gerou bastante reconhecimento, né? E o pessoal do Fermilab veio visitar a Unicamp, né? Nós fizemos um encerramento da primeira fase, onde nós tivemos, né, diversas notas técnicas, né, demonstramos, então, a capacidade de captura, teve um prêmio e fizemos um workshop. Essas são fotos do workshop, aqui são fotos do workshop, e aqui são fotos da premiação. Então, eu estou aqui com a ministra de Ciência e Tecnologia, esse é o diretor de marketing da AKR, né? Esse é o diretor da FINEP. Então, essas são fotos da premiação e nós fizemos, então,
a finalização da fase 1 e todo o pessoal da Fermilab, a reitoria, fizemos uma grande celebração aqui do sucesso dessa tecnologia de purificação de orgânico líquido com a captura de nitrogênio. Vocês lembram como tudo começou? Com o telefonema do Brito, com o Héctor indo comigo lá, e umas ideias iniciais e o esforço coletivo de todas essas pessoas. Né? Bom, isso acabou? Não, não acabou. Primeira pergunta que alguém de vocês poderia fazer. Bom, professor, o senhor purificou 90 litros, não vem com essa conversa para cima de mim. Né? Nós estamos falando de 17 mil toneladas. Então, você precisa demonstrar que isso funciona em escala. Né? Então, a primeira coisa foi ir para um criostato de 3 mil litros, que é o iceberg, lá no Fermilab. Aí já com o Fermilab diretamente envolvido, eles ficaram muito interessados. Né? Então, esse já é um experimento, e as curvas em vermelho são as simulações do professor Dirceu, mostrando que a teoria, né, o modelo de absorção que ele usa funciona bem para ajustar os dados, mas são 3 rodadas de purificação de nitrogênio usando o mesmo material feito no iceberg, 3 mil litros de argônio. Né? E esse é um destaque dado pelo Fermilab, dizendo que a gente descobriu uma nova maneira de purificar argônio líquido. Né? Essa reportagem aqui, depois desse experimento ser realizado, ou seja, já foi confirmada numa escala maior. Eu aproveito para dar crédito para outra pessoa que está aqui, ó, professor Gilson Cardoso. Esse professor é um professor da UFSCar, como eu falei, né, lembra que eu encontrei o pessoal da UFSCar? Né? Ele é um professor da UFSCar que trabalhou muito com zeólita. Então, a primeira reunião que eu tive com ele, que eu contei para ele aquelas ideias, não, professor, eu acho que a gente tem que procurar uma zeólita que tem íon mais, né? Tem íon monovalente, que vai dar gradiente campo elétrico, e também que tem íons pequenos, né? Como o lítio. Aí ele virou para mim e falou assim, você tem toda razão, e eu sei o que fazer. Vamos atrás de material assim, assim, assado. Eu falei, é mesmo, professor? Você acha que vai dar certo? Ah, acho. Você está no caminho certo. Vou te ajudar. Não só ele me ajudou, né? Como a primeira vez que nós fomos visitar o Fermilab, naquela primeira visita que eu mencionei, ele foi comigo e a gente estava visitando o Icarus, que é um experimento que roda lá com argônio líquido também, e eles não purificam nitrogênio. E ele só estava esperando, né, para fazer a pergunta. O cara super de criogenia lá no Fermilab explicando, e ele só quer. Aí ele perguntou, mas qual é a concentração do nitrogênio? Ah, entre 2 ou 6 ppm, dependendo do fornecedor. Ah, mas vocês não sabem como purificar? Não, nós não temos um método de purificar nitrogênio. Eu não sei como. Ele falou, você não, mas eu sei. Na hora. Grande Deus. E lembra do material de cobre? Esses são os experimentos com o gás do oxigênio. Né? Esses são os experimentos do PULARC. São os experimentos do PULARC. Então, aqui o gráfico é um pouquinho diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Né? Então, a concentração em T igual a 0, menos a concentração num dado T, dividido pela concentração em T igual a 0. Né? Então, isso... E dividido por quilo também, porque as massas eram diferentes, é um pouquinho mais complicado. Então, isso é o quanto você está reduzindo de oxigênio em função do tempo. Né? Então, tá vendo os pontinhos pretos? São os pontos da BASF. Os pontinhos verdes são do material sem série. E os pontinhos vermelhos são do material com série. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a redução de purificação de oxigênio dos 2 materiais nossos são superiores ao da BASF. Nenhuma dúvida. Né? Nós estamos falando aqui de saturação em 40%, e aqui nós estamos saturando quase 80% de redução. Fator 2. No entanto, eu tenho dúvida, sim, se o material de série é melhor ou não do que o material sem série.
Porque dá para ver pelas flutuações dos pontos que eu tenho um ruído muito maior na medida que o material consegue, então eu não consigo concluir. Então isso é algo em aberto ainda, são experimentos que nós gostaríamos de fazer ainda para confirmar essa situação. Mas não tenho dúvidas que o nosso material purifica o oxigênio melhor também. Então a gente conseguiu desenvolver a purificação do nitrogênio e temos um material que purifica o oxigênio melhor também. Bom, então vamos lá. Essa primeira fase teve uma pesquisa em materiais, teve desenvolvimento dos medidores de pureza, teve simulações fluidodinâmicas, tanto do POLARC quanto do material real, teve a construção do POLARC e teve um projeto inicial de como construir o sistema de verdade. Vamos ver se vai funcionar esse videozinho aí. Isso é um desenho, um filminho do sistema real, tá vendo? Como que as partes serão construídas e serão levadas até o subsolo. E quais são os tamanhos do filtro, quantas válvulas tem, ou seja, o projeto de engenharia já do sistema real. Então, é como construir um navio dentro de uma garrafa. Porque você tem que pegar todas as partes, colocar lá no elevador, descer até embaixo. Esse é um desenho do projeto conceitual da empresa. Está vendo os filtros sendo levados para baixo. Agora, mas por que isso foi possível? Porque nós tivemos sucesso na primeira parte. Nós demonstramos para o Fermilab, para a colaboração, que nós tínhamos capacidade no Brasil de construir tudo e de propor métodos inovadores. Isso deu uma confiança na direção do experimento do Fermilab que nós seríamos capazes de fazer o sistema de purificação do sistema real. Então, porque nós tivemos sucesso no começo. Foi porque eu atendi o telefone no Brito, porque o Héctor foi lá comigo, porque nós conseguimos passar por todos esses passos. E aí, qual é a consequência disso para cada um de nós? Esse desenho que está aqui é o desenho das 3 cavernas. A caverna norte, a caverna sul e a caverna central, onde estão todos os equipamentos aqui de purificação dos 17 mil líquidos de toneladas de argônio líquido. E aqui são os países responsáveis pelas diferentes partes da colaboração agora. Então, notem, obviamente, os Estados Unidos é o principal, Departamento de Energia dos Estados Unidos. Depois vem o CERN. Eles fornecem, de fato, os criostatos e os detectores. Nós somos o terceiro. Lembra que eram 37 países, 200 instituições? Nós somos o terceiro mais importante da colaboração. Certo? Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Aqueles experimentos todos que eu mostrei antes, nós nunca conseguimos, nesse estágio, ter um protagonismo tão importante. Então, aqui são os equipamentos que serão produzidos lá, com as bandeirinhas do Brasil e do Estado de São Paulo. Por que elas estão separadas? Porque o financiamento é da FINEP. O Orlando vinha. Todo mundo fala, pô, mas o São Paulo está dentro do Brasil. Mas fala isso para a FAPESP. Ô, Celinho, para aí. É o financiamento de igual partes da FAPESP e da FINEP. Não tem poder de Então, você corta um pouquinho. Quando eu fiz a apresentação, eu caí a maneira para São Paulo. Não, professor, no outro dia estava na apresentação, senhor. Mas faltou o poder do Palmeiras. Verdade. Tá? Bom, aí é a lista de equipamentos e quando a gente tem que entregar, né? E aqui as coisas começaram a acontecer, né? Então, isso é a inauguração das cavernas. Então, essa foi o corte da faixa de inauguração, né? Então, lá, o rei recém, né? Terminou o mandato dele agora, o ex-reitor não em campo, o professor Tom Zé.
professor Pacheco da FAPESP, professora Maria Luísa, ex-reitor da Unicamp, e eu. Nós estávamos lá, junto com as maiores autoridades do CERN, do Departamento de Energia, ou seja, a Unicamp estava no mesmo status dessas instituições todas. Eu lembro o professor Tom Zé dando um discurso dele junto com o diretor do CERN, junto com o senador de South Dakota, junto com o diretor do Office of the DOE. É esse lugar mesmo que a Unicamp tem que estar, não é outro. Não. E hoje, nós estamos, então, liderando a construção de tudo isso. Então, aqui eu estou tentando pôr todas as universidades que participam, empresas que participam, que é, de fato, a construção de todo esse equipamento, toda essa estrutura. E olha só como funciona isso, como é complicado. Agora, é FAPESP e FINEP, 50% de cada lado. Né? Aí eu tenho um termo de outorga. A Unicamp tem um convênio com o Unicamp, da FINEP com a Unicamp. E aí a gente interage com o Fermilab através de documentos atualizados, chamam Planning Project Documents, e continua tendo convênio com o Unicamp KKR. Tudo isso funciona dentro de um organograma bastante complicado e criterioso, com prazos, com entregáveis, com pagamentos corretos, com tudo bastante difícil de controlar e gerenciar. Mas vale a pena. E, de novo, precisa de muita gente boa, de muita gente importante, de muita gente competente. Né? Então, nós temos... Eu vou tentar mostrar o nome de todo mundo no final. Vai bastante gente, mas eu faço questão. Então, nós temos... Eu sou o coordenador. A era não longo, né? Aí temos os consultores de altas energias, o pessoal do DUNBR, o pessoal do CNPEM. Vale dizer e destacar o apoio bastante significativo do CNPEM em todas as etapas desse projeto. Né? As empresas, lideradas pela CAER Equatorial, mas não são elas, são mais de 20, e as áreas técnicas todas. Então, professor Mansur, aquele de São Carlos que eu encontrei pela primeira vez, né? Lidera a parte de ainda estudos de mídia, para mostrar que a DCL funciona. Porque qual seria o nosso sonho? Chegar no final desse projeto e falar, joga fora esse material que vocês usam aí. Nós vamos instalar LiquidFall e RLDH. Mas não estamos nesse estágio ainda. Mas é o que a gente gostaria. Né? O professor Dirceu continua liderando a parte de dinâmica. A doutora Magda, do CBPF, continua nos ajudando na operação do PULARC. O professor Tiago lidera a interação com as empresas. E o professor Ettore lidera toda a parte de fotodetecção, sistema de fotodetecção. Um ponto interessante que eu gostaria de destacar agora é que o EPRIANO, obviamente, eles têm um papel bastante importante, tão importante quanto nesse projeto, que é a parte de fotodetecção. Né? Então, essa lucidinação do argônio é detectada por um sistema que eles têm a liderança total, que é baseado em dispositivos que são as X-Arapucas. Né? E a FAPESP disse para a gente, não faz sentido vocês trabalharem, apesar dos projetos serem separados, vocês têm que ter alguma ligação, uma maneira formal de integração. E existe a maneira formal de integração. Nós estamos formalmente integrados, eles cuidam, está lá, todo o projeto do professor Ettore, que é um financiamento separado que ele lidera, é a área técnica número 5 desse projeto. Então, nós somos formalmente conectados. Pode falar, professor. Então, você mostrou em algum momento da construção do equipamento todo, né? Até o que você falou, antes montar no elevador, descer, Isso. Já está sendo feito, Já. filtros e tudo mais, Isso. em escala real. As empresas são todas brasileiras? Todas brasileiras. Essa a KL Equatorial? A KL Equatorial são as integradoras. Elas lideram todo o projeto executivo e toda a contratação de fornecedores. Mas elas não são as únicas. Elas terceirizam.
Então, por exemplo, a gente só interage com a Karine e com a Catorial, mas ela fala, ó, você vai lá e compra não sei o que da FCA. Não, você vai lá e compra não sei o que da outra empresa. Eu Então, imagino que, principalmente, entre o Estado de São Paulo, fornecedor. predominantemente no Estado de São Paulo, mas não exclusivamente. Predominantemente. Tá? Agora, em cada uma dessas áreas técnicas, eu vou tentar falar o nome de todo mundo, né? Hoje já tem que acabar. Então, vocês podem falar, bom, mas isso custa dinheiro, né? Custa. Sabe qual foi a parte mais difícil depois de purificar tudo que a gente conseguiu? E conseguir o dinheiro. Foram 2 anos batendo na porta para conseguir o dinheiro. Né? Mas conseguimos. Então, como o professor falou, isso já está acontecendo. Né? Já está acontecendo. Custa 36 bilhões de dólares em 5 anos. E é financiado metade pela FAPESP, metade pela FINEP. Tá? E temos apoio do Ministério, obviamente, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério das Relações Exteriores, da Fiesp, do Senai, né, mais de 20 empresas nacionais, e eu não tenho dúvida que isso é uma iniciativa sem precedentes para a ciência e economia brasileira. Vocês terem uma ideia, são mais, se a gente soma todas as empresas, são cerca de 500 empregos diretos já nesse momento, por causa desse projeto. Vou tentar colocar o nome de todo mundo. Ficou pequenininho, não tem muita gente. Né? Então, a área número 1 é a área de inovação em materiais. Aí o nome de todo mundo. Tem gente da Instituto de Química também, da Unicamp, né? A área número 2, o pessoal de fluidodinâmica, que é predominantemente lá da Faculdade de Engenharia Química, a operação do PULARC, né? E a parte de interação com as empresas. Ó, o Rio. Ah, consegui botar essa mão aqui. O Orlando tá aí também, a Ana, estão todos aí, né? Da parte da Tida Arapuca, Ana Paula, tá aí também. Você viu que eu dei destaque para você? Tá? O Anderson também tá aí, Anderson. Né? Tá aqui, ó. Né? O Orlando, tá todo mundo aí, eu não esqueci de ninguém. Tá? Então, já vou terminar, Então, essa foi a história que eu quis contar para vocês. Primeiro, a história de uma visão estratégica de uma pessoa chamada Carlos Brito Cruz. Começa aí toda a história. Né? E a coragem de enfrentar um desafio completamente novo para a maioria das pessoas que toda essa equipe teve, confiança nas ideias, perseverança, boa vontade e dedicação em busca de um objetivo que é maior que as pessoas. Isso é mais importante para o país, para as universidades, para a indústria do que para cada um de nós. Isso é maior do que cada um de nós. E vai ter uma consequência ainda maior que o professor Orlando e a professora Ana estão liderando. Porque tem um centro de análise de dados dos resultados do DUN dentro dessa universidade. Isso vai ser fundamental para o futuro. Tá certo, gente? Obrigado, viu? Bom, eu ia fazer uma piada, mas eu me contive. Não, quando eu apresentar, que eu ia falar. Agora a gente vai ver o seminário, de materiais, e aí isso participa. Eu resolvi, né? Mas, enfim, antes de passar para a pergunta, eu só queria fazer a gente faz uma enquete aqui antes de começar. Quem não é do Instituto de Física? Quem não é de atividade? Criança também não é de atividade. Tá bom, gente, obrigada. Então, por favor, perguntas. Estamos abertos aqui. Todo mundo entendeu tudo? Eu tenho uma pergunta, mas bom, deixa eu deixar os outros.
Professor, boa noite. Excelentíssima palestra, fico muito feliz. Primeiro, tipo, ver como a ciência brasileira está avançando e que Obrigado. nós somos os futuros, né? Nós isso. estamos no futuro, né? Eu fico muito feliz. Nós somos institutos de química e a gente queria entender um pouco mais da reparação do filtro. Isso. Você pode explicar um pouco para a gente? Posso. Então, tem o processo de regeneração, né? No caso da zeolita, ele é bastante simples, porque é uma absorção física só. Então, você simplesmente aquece acima de 250 graus e o nitrogênio vai embora. É bastante simples, né? Pode falar. Professor, mas aquecer acima de 250 graus, naquela região, como é que... Não, então, por isso que você tem um sistema de regeneração separado, né? O que acontece? Imagina que o seu filtro ele tem válvulas, certo? E você tem esse filtro com essas válvulas. Essa válvula te permite conectar tanto com o sistema de passagem de gás quente, quanto com o sistema de argônio líquido. Então, eu vou regenerar. Eu fecho o argônio líquido. Abro o gás quente. Esquento e regenero. Fecho e circulo de novo. Então, no próprio local, tem o sistema de regeneração, conectado no filtro, Então, assim, que nós que vamos produzir também. não tem nenhuma chance assim, de esse valor ser transferido para a região? Não. Eles estão separados, fisicamente separados. E agora, o de cobre é um pouquinho diferente. O de cobre é uma reação química, né? Você oxidou o cobre de fato. Então, você tem que reduzir ele para cobre zero de novo. Como é que você faz isso? Você circula hidrogênio diluído em argônio. Aí o hidrogênio reage com o oxigênio e leva a forma água e vai embora. E reduz o cobre para metade de novo. Isso é feito circulando hidrogênio no argônio a uma temperatura de uns 150 graus, mais ou menos. Tudo isso é interessante sua pergunta pelo seguinte. Quando a gente começou o projeto, lembra que eu falei que o Fermilab nos contou os requisitos? A gente não poderia alterar o sistema de regeneração. Ou seja, o material que a gente criou deveria respeitar o sistema de regeneração pré-estabelecido. Então, eu tinha que cumprir esse requisito. Então, tira uma temperatura limite. Isso, ou seja, o desenho de regeneração é igual. Eu não preciso trocar nada, é exatamente o previsto. Entendeu? E por isso que a gente insiste com eles. Não, nós vamos querer colocar a nossa ainda, não de vocês. Mas, enfim, isso tem que escalar. Né? Fala, professor. Eu já chego, calma aí, que você está gravando. Eu entendi que a incorporação do sério na zeolita foi muito importante, foi um diferencial ali para a absorção grande do nitrogênio. Não. Deixa eu corrigir. Não, o nitrogênio, na verdade, foi a incorporação de lítio na zeolita, não o sério. Lítio. O sério era um material de cobre. Então, eu não tenho certeza ainda se a incorporação de sério no resultado do PULARC aumentou a captura de oxigênio. Ainda não tenho certeza. No experimento com gás, sim, eu tenho certeza. No PULARC, não. E aí, já existe comercialmente a zeolita do lítio. Isso, comercialmente. Vocês tiveram que desenvolver a Não. fabricação dessa... Então, isso é bastante interessante, porque era um material que existia, né, por uma coisa. E nunca ninguém tinha testado para isso. Então, a nossa percepção foi, ao fazer o desenho do material, né, eu estava imaginando sintetizar, do zero. Quando eu conversei com o Dilson, ele falou, não, Pascoal, você está certo, mas você não precisa sintetizar, porque existe uma. A gente só precisa demonstrar que ela funciona. E foi o que aconteceu. Só acrescentar uma coisa aqui interessante para dizer Por a favor. vocês, quando esse trabalho está liderando está sendo inovador, todos os outros experimentos de física de partículas que usam argônio líquido como depressão, no meio da depressão, estão estruturando para poder usar o de fala. Então, além de tudo, né? Tem experimentos que estão buscando dark matter ou experimentos que outra área de física, como o neutrino do Roberto de Gate, também estão procurando.
Isso daí está indo além de números. Então, acredito que você queria apontar isso. Obrigado. Mais perguntas? Você pergunta, eu não entendi isso. Não? Então, chegou a minha vez. Pois não. Agora mesmo, isso eu estava formando. Não, eu queria entender um pouco como você vê, quanto, na verdade, uma pergunta do quanto você aprendeu de física de partículas, se você realmente entende como funciona a parte física, você foi atrás, você conseguiu entender isso um pouco. E contar, então, para a gente, já que você como é de fato que acontece essa detecção do neutrino? Como é que eu sei que o sinal chegou ao neutrino? Tá. Então, primeiro, eu, obviamente, aprendi mais do que eu sabia antes, né? E eu diria que aprendi o suficiente para desenvolver o meu trabalho bem feito. Acho que senão não teria conseguido, né? Então, primeiro, o núcleo do argônio é o alfa. Ele tem algumas características importantes. Primeiro, se você olha nos gases nobres, né, ele tem um núcleo mais pesado. Obviamente não é o mais pesado, mas se eu considero a abundância que ele tem no ar, ele é muito melhor que hélio e muito melhor que neônio. Então, o argônio, primeiro, eu extraio bem no ar, segundo, é um gás nobre, e terceiro, é mais pesado. Quanto mais pesado, melhor, em termos de interação gravitacional. Agora, nós sabemos que o neutrino tem massa, né? E a interação, de novo, o neutrino não tem carga, né? E tem massa pequena, então a seção de choque. A seção. Não, nada. Eu tô aqui, minha filha. A seção de choque é mínima, mas não é zero, né? Então há uma probabilidade de interação do neutrino com o argônio. Quando ele interage, ele cita o núcleo do argônio. Isso tem resultado em duas formas: emissão de luz cintilação e emissão de partículas carnetadas. São esses traços que serão detectados, tanto da luz, que aí nós temos, né, um sistema de detecção desenvolvido pelos nossos colegas, quanto da carga. E na carga você tem o grid dentro do detector, que pode ser horizontal ou vertical, na qual essas cargas são aceleradas e se chocam e você reconstrói esse traço. O número de eventos, a primeira vez que eu fui numa palestra, eu fiquei assustado. Por quê? Você faz tudo isso para detectar 25 eventos, 40 eventos, né? Apesar de você ter 1 milhão de possibilidades, obviamente no Near Detector vai ser uma maravilha, né? Mas no longínquo eu vi o Ícaro, tinha 25 elementos detectados. Né? Isso é muito. Em vários meses, em vários anos. Porque, assim, primeiro você tem, me corrija que está errado, né? Mas o que eu aprendi, um pouco que eu aprendi, né, Patrícia? Primeiro, você tem um candidato. Aí você tem um candidato. Aí, a partir do candidato, você vai resolver as equações todas e vai tentar validar se aquele candidato foi, de fato, um evento de neutrino. Né? Então, os candidatos eram da ordem de várias centenas, mas os reais eram da ordem de dezenas. Eu ficava desconfiado, pastor. Eu respondo bem, mas é o máximo que eu consigo, Patrícia. Meus colegas podem me Não, eu ajudar. adorei, achei. Era isso mesmo. Não, era mais acho que para as pessoas entenderem também. Sim. Né? Mas é isso mesmo, são pouquíssimos eventos. Mas é isso, mais perguntas? Então, Quantos eventos se esperam lá no LBNF do Depende de de neutrinos reais, verdadeiros? se for de peixe ou de. que de peixe tem Não, mais, não, né? De peixe. Todos. Milhares por ano. Bem melhor que dezenas. Bom, então, queria agradecer, Pascoal, muito obrigada. Imagina, foi um prazer.